Bom, pessoal, a gente vai começar então a estudar a classificação das cadeias carbônicas. Na aula anterior, a gente viu o estudo do carbono, como que esse carbono ele pode se ligar, quais são as propriedades dele, que tipo de ligação ele faz, e agora a gente vai entender então que um átomo de carbono ele pode se ligar a vários outros átomos de carbono e isso constitui o que a gente chama de cadeia carbônica, tá? Então, olha lá, ó. É chamado de cadeia carbônica o conjunto de átomos de carbono ligados entre si, que formam a estrutura de uma molécula. Tá? Então, quando a gente falar em molécula, lembra que molécula é toda substância formada por ligação covalente. Bom, sempre numa molécula orgânica a gente vai ter átomo de carbono, tá? Se não tiver carbono, não é orgânico. E 99% dos casos vai ter átomos de hidrogênio, tá? Os átomos de hidrogênio são importantes porque eles completam as ligações do carbono. Então, a gente vai pensar assim, ó. Por exemplo, se o carbono ele não se liga a outro átomo de carbono, ele vai ter que se ligar a outro elemento, porque ele tem que fazer 4 ligações. Então, de repente, se a cadeia precisa terminar, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr hidrogênio. Porque o átomo de hidrogênio só faz uma ligação. Então, ele se liga ao átomo de carbono, pronto, a cadeia acabou ali, tá? Então, isso é importante, a gente entender, tá? Que o hidrogênio sempre vai estar lá, nas moléculas orgânicas. E também pode ter ou não o que a gente chama de heteroátomo, tá? A palavrinha hétero aqui, ó, significa diferente. Diferente do que? De carbono e hidrogênio. Então, quais são os heteroátomos mais comuns que a gente pode encontrar? O oxigênio, a gente vai encontrar muito o oxigênio, tá? Nitrogênio e os halogênios. Os halogênios, só para lembrar, são da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, tá? E às vezes pode aparecer enxofre, mas no nosso caso, a gente vai encontrar muito oxigênio e nitrogênio, tá? São os principais. Então, como a gente falou aqui em cima, ó, cadeia carbônica, conjunto de átomos de carbono. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui, ó. Essa aqui é uma cadeia carbônica, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, tá? Isso aqui a gente chama de cadeia aberta, já vou explicar por quê. Aqui também é uma cadeia carbônica, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, só que aqui está formando uma figura geométrica, isso aqui a gente chama de cadeia fechada, tá? E aí pode ver, ó, a gente tem carbono e hidrogênio, nessas duas moléculas aqui eu só tenho carbono e hidrogênio. Olha só, todas as ligações entre carbonos aqui são simples, ligações simples, e a gente sabe disso porque tem um tracinho só. Já nesse outro exemplo aqui, olha só, aqui tem uma coisa diferente. São 3 risquinhos, significa 3 ligações. Então, esse átomo de carbono e esse átomo de carbono fazem ligação tripla um com o outro, tá? Olha, essa aqui, ó, apareceu um heteroátomo aqui, ó, um nitrogênio. Então, essa cadeia aqui a gente vai chamar ela de heterogênea. Por que heterogênea? Porque tem um heteroátomo, certo? Ó, aqui tem uma ligação dupla, tá? E aqui é uma cadeia normal, ó, a mais simples possível. É uma cadeia aberta, ligação simples, tem carbono e hidrogênio. Bom, quando a gente fala em classificar as cadeias, a gente vai ver tudo isso aqui, ó, tá? Então, a classificação, ela vai ocorrer da seguinte maneira, ó. Como que essa cadeia, ela se fecha? Ou seja, se ela é uma cadeia aberta ou se ela é uma cadeia fechada, tá? Em moléculas muito grandes, a gente vai ter a cadeia mista, que vai ter uma parte aberta e uma parte fechada. Então, aqui, olha só, essa aqui a gente fala que é uma cadeia aberta. Esse carbono aqui, ó, ele é independente desse carbono aqui. Então, toda cadeia aberta, a gente tem 2 extremidades, tá? A cadeia fechada é tipo essa daqui, ó. E normalmente, cadeia fechada, a gente vai ter figuras geométricas para facilitar o desenho, na verdade, tá? Bom, quando a cadeia é fechada, tem 2 tipos. Ela pode ser aromática ou não aromática, ou esse não aromático aqui muitas vezes aparece com a palavrinha alifático. Alifático, tá? Então, a cadeia fechada que não é aromática é alifática. Ou não aromática, mas às vezes a palavrinha que aparece ninguém entende o que ela é.
Então, é só lembrar. O que é fechado e não é aromático é alifático. Bom, a gente também vai estudar são 4 classificações, tá? O fechamento, que é aberto ou fechado, a disposição dos átomos, tipo de ligação entre carbonos e a natureza dos átomos. Sempre 4 classificações, tá? A disposição dos átomos pode ser uma cadeia normal, ou também chamada de linear, ou uma cadeia ramificada, tá? Então, é interessante você lembrar o seguinte, ó, ou ela é normal ou ela é ramificada, ou ela é aberta ou ela é fechada, tá? Um ou outro. Tipos de ligação. Se entre os átomos de carbono, outro tipo de elemento não serve, tá? Se entre os átomos de carbono a gente tem apenas ligações simples desse tipo aqui, ó, carbono, simples carbono, a gente vai falar que a cadeia é saturada. Se entre átomos de carbono aparecer duplas ligações ou tripla ligação, eu vou falar que a cadeia é insaturada, tá? Quantas precisa? Se aparecer uma dupla ou uma tripla, eu já vou classificar como insaturada. E a natureza dos átomos será uma cadeia homogênea se só tiver átomos de carbono. Então, olha no exemplo anterior, ó. Só tem átomos de carbono, então ela é homogênea. Só tem átomos de carbono, então é homogênea. Essas outras duas aqui, ó, também são cadeias homogêneas, tá? Nesse caso, essa aqui, ó, apareceu esse nitrogênio. Então, essa cadeia aqui, ela é do tipo heterogênea, tá? Então, toda vez que tiver uma cadeia carbônica, a gente vai ter 4 classificações, tá? Então, ela pode ser aberta ou fechada. Mista, normalmente a gente não vai ver, porque são cadeias muito grandes. Então, ela é aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Então, olha lá, ó. Classificação das cadeias. Primeiro, quanto à abertura da cadeia. Então, ó, olha só. Aberta, também chamada de alifática, tá? Acíclica. A palavrinha cíclico significa fechado. Acíclico significa não fechado, tá? Então, olha só. Pra gente entender o que é uma cadeia aberta, eu acho até mais fácil primeiro ver o que é uma cadeia fechada. Porque, olha só. Por exemplo, ó, essa cadeia aqui, ó, se eu perguntar assim, onde ela começa e onde ela termina, eu não sei explicar, tá? Eu não sei qual foi o primeiro carbono a ser desenhado. Por isso que, ó, a gente fala que ela é cíclica, é como se fosse um ciclo. Eu não sei onde ela começa e não onde ela termina. Agora, nessa daqui, ó, eu sei que ela começa aqui, termina aqui ou vice-versa. Então, eu tenho extremidades livres, tá? Então, quando a gente tem extremidade livre, a gente fala que a cadeia é aberta, tá? Quando a gente não tem essas extremidades livres, ou seja, eu não sei por onde começa a cadeia, eu falo que ela é fechada, tá? Uma maneira muito comum da gente representar uma cadeia desse jeito aqui, ó, é fazer esse tipo de desenho, tá? Então, olha só, essa cadeia aqui tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui, ó, cada pontinho que eu desenhei de vermelho, eu vou entender que é um carbono. 1, 2, 3, tá? Quando a nossa representação é feita dessa forma, a gente tem que colocar os hidrogênios para completar as 4 ligações. Quando é feito dessa outra forma aqui, a gente não coloca hidrogênio. A gente vai entender, vai lembrar que existem hidrogênios e eles estão aqui para completar as ligações. Então, por exemplo, entre esse átomo de carbono e esse átomo de carbono, eu estou vendo uma ligação simples. Então, aqui é como se eu tivesse 3 hidrogênios desenhados, tá? Por quê? Porque eu preciso de 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui em cima, ó. Eu tenho, então, não tô vendo, mas eu sei que eu tenho 2 hidrogênios, porque, ó, 1, 2, 3, 4. Sempre o carbono tem que fazer 4 ligações, certo? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Essa aqui é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, tá? Ó, entre esses 2 carbonos aqui tem uma ligação dupla. Olha ela aqui, ó. Dupla tá aqui, tá? Aqui a gente desenha hidrogênio, igual aqui em cima, ó,
tá? Se eu escrever o C de carbono, eu preciso colocar o hidrogênio. Se a gente representar dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, eu não preciso, mas eu tenho que lembrar que eles existem. Então, por exemplo, ó, nesse carbono aqui, eu sei que tem 2 hidrogênios. Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4. Nesse átomo de carbono aqui só tem 1. Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, lembrando sempre que o carbono tem que fazer 4 ligações. Bom, ligações múltiplas, aqui eu estou incluindo dupla e tripla, tá? Então, olha só, se a cadeia só tem ligação simples entre átomos de carbono, a gente vai falar que ela é saturada, tá? Então, olha só, ligação simples, 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 simples. Tudo bem, isso aqui é uma cadeia fechada, fechada e saturada. E essa aqui também, ó, somente ligações simples entre átomos de carbono. Então, ela é uma cadeia aberta e saturada, tá? Agora, se apresentar duplas ligações ou triplas ligações, eu já vou falar que a cadeia é insaturada. Então, olha só, dupla, dupla, tripla. Então, aqui a gente tem cadeias insaturadas. Aqui, então, seria uma cadeia aberta e insaturada. Aqui seria uma cadeia fechada e insaturada. E aqui, como no primeiro caso, seria uma cadeia aberta e insaturada. Bom, terceira classificação. Quanto à presença de heteroátomos dividindo a sequência de átomos de carbono. Isso aqui é muito importante, tá? Porque eu só vou entender que uma cadeia ela é heterogênea se o heteroátomo estiver atrapalhando, dividindo a sequência de átomos de carbono. Então, por exemplo, homogênea, só tem átomos de carbono e hidrogênio no que a gente chama de cadeia principal. Tá? A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que forma a nossa molécula. Então, aqui, olha só tem átomos de carbono, lembra, cada vértice é um carbono, tá? Só carbono. Aqui também a gente pode ver, ó, só tem átomos de carbono. Aqui, a nossa representação não tem hidrogênio, mas a gente sabe que no finalzinho de cada tracinho desse é um hidrogênio. E aqui, olha só, é carbono, 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 carbono. Então, olha só, se eu for falar para vocês de cadeia principal, eu vou falar disso aqui, ó. Tá? Isso aqui é a minha cadeia principal, é a maior sequência de átomos de carbono. Sequência é um atrás do outro. Ó, percebe que esse daqui, ó, ele tá fora da sequência. Então, isso aqui vai ter um outro nome que eu já vou explicar, tá? Tem um heteroátomo aqui que é o oxigênio, mas ele faz parte da sequência da cadeia principal? Não, esse heteroátomo aqui, esse oxigênio, ele não está dividindo, atrapalhando a sequência. Então, essa cadeia aqui, ela é homogênea, porque o oxigênio está fora da cadeia principal. Agora, quando ela é heterogênea, aí sim, ó, o heteroátomo, ele está dividindo a sequência. Olha o nitrogênio atrapalhando aqui, ó. Olha um oxigênio no meio do caminho. Olha esse oxigênio atrapalhando a sequência. Porque minha cadeia começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E o nitrogênio tá onde? Tá entre eles, tá atrapalhando. Então, essa aqui é uma cadeia heterogênea. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4 e o oxigênio atrapalhando, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Olha o oxigênio atrapalhando aqui, ó, tá? Então, quando o heteroátomo atrapalha a sequência, ela é heterogênea. Quando ele não atrapalha, que nem aqui nesse caso aqui, ó, ela é homogênea. Tá? E aí, a gente vai entender o que é radical alquila. Radical alquila é o que a gente chama mais normalmente de ramificação, tá? A gente vai entender o seguinte, ó, quando eu tenho uma cadeia principal, igual eu falei ali agora há pouco, e de repente tem um carbono pendurado,
Ó, esse carbono aqui, ele não tá naquela sequência inicial que eu chamo de cadeia principal. Ele tá pendurado, tá? Quando ele tá pendurado, a gente fala que isso aqui é uma ramificação. Olha aqui, ó, que nem nesse desenho que tá aqui embaixo, ó. Então, olha só, ramificação e radical alquilo é a mesma coisa. Então, olha só, minha cadeia principal, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, isso aqui é a cadeia principal. É uma sequência, um atrás do outro. Quando você marca a cadeia principal, quais carbonos ficaram de fora? Esse e esse. Então, os carbonos que ficaram de fora, a gente vai chamar de ramificação. Então, por exemplo, olha essa cadeia aqui, ó. A maior sequência de átomos de carbono, certo? Quem ficou de fora? Esse e esse. Então, essa cadeia aqui, a gente tem 3 ramificações, certo? Então, essa cadeia aqui, ela é classificada como uma cadeia ramificada. Agora, as de cima, não. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha cadeia principal, ó, é isso aqui tudo. Agora, nesse caso aqui, existe muita confusão, que com certeza alguém vai vir aqui falar que isso aqui é uma ramificação. E não é, tá? Olha aqui embaixo, ó, as ramificações, elas nunca vão aparecer, tá? No primeiro ou no último carbono de uma cadeia aberta, tá? Nunca. Por quê, ó? Se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6. Quer dizer, minha cadeia principal aqui, ela tem 6 átomos de carbono e não 5, tá? Ou seja, não existe ramificação no primeiro carbono ou no último carbono de uma cadeia aberta. Numa cadeia fechada, ela pode estar em qualquer lugar, tudo bem? Então, que nem, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, é uma outra representação de cadeia normal. Não tem nada aqui, ó, pendurado, tá? Então, se eu vier aqui e colocar assim, eu vou pendurar um átomo de carbono aqui, ó, CH3. Mas você pendurou no primeiro carbono. Então, essa cadeia, agora você aumentou essa cadeia de um carbono. Antes ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora ela tem 7, certo? Então, isso aqui, ó, não é ramificação. Ramificação é se eu pendurar aqui, 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 mas no primeiro e no último a gente não conta como ramificação. A gente entende que você colocou um carbono a mais na cadeia principal. Tudo bem? Olha, agora eu vou voltar lá naquele esquema inicial e falar um pouquinho disso aqui, ó. O que é cadeia fechada? Aromática e não aromática, tá? Então, ó, olha só. Aromático, tá? Toda vez que a sua cadeia for aromática, necessariamente ela é uma cadeia fechada. E necessariamente você vai ter que ter o benzeno, tá? Isso aqui chama anel aromático. O anel aromático, ele vai vir com essa representação ou essa, que é a mesma coisa, tá? Isso aqui indica que você tem 6 átomos de carbono, tá? Numa cadeia fechada, onde você tem 3 duplas alternadas. Então, se a gente fosse desenhar, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ligando aqui, ó, 6 átomos de carbono. Duplas alternadas. Dupla, pula, dupla, pula, dupla. Isso aqui são duplas alternadas, tá? Se você for ver aqui, meu desenho ficou horrível, mas se você for olhar, todos os átomos são exatamente iguais. Todos estão fazendo 3 ligações. Então, sobra apenas uma ligação aqui. No caso do benzeno, né, seria ligado com hidrogênio, tá? Claro que eu posso tirar esse hidrogênio aqui, qualquer um desses hidrogênios, e ligar com outra coisa. Mas o benzeno sozinho significa que são vários átomos de hidrogênio. São 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, tá? Isso aqui é uma cadeia aromática. Quando a gente chama de cadeia não aromática, né, alifática ou alicíclica, tá? Então, lembra que eu falei lá no comecinho? Alifático. Alifático é tudo que não é aromático, tá? Tudo que não é aromático. Se a cadeia for aberta, a gente vai falar que ela é uma cadeia alifática, tá? Se ela for uma cadeia fechada, eu vou falar que ela é de alifático e cíclica de fechado. Então, ó,
ali de alifático, cíclico de cadeia fechada, ou seja, uma cadeia fechada que não é aromática, ela é alifática. Tudo bem? O que é uma cadeia alicíclica? Qualquer cadeia fechada que não seja aromática. Olha só, isso aqui tem gente que vai confundir, fala, nossa, tem duas. Não, para ser benzeno tem que ter três. Então, essa aqui é uma cadeia alicíclica, qualquer cadeia de qualquer tamanho, de 5, 4, 3, 6, 7 átomos de carbono. Desde que não tenha duplas alternadas, ela não é aromática. Dentro das cadeias aromáticas, a gente pode ter do tipo condensada, do tipo isolada, tá? Condensada é quando várias cadeias de benzeno estão grudadinhas uma na outra. Ó, isso aqui pode ser enorme, tá? Tem cadeias condensadas com um monte, mas um monte mesmo de anéis aromáticos grudados entre si. Grudados, ó. Que nem esse carbono aqui, ó, pertence aos dois ciclos, tá? Aqui, ó, é isolada. Você pode ver que cada átomo de carbono de um anel aromático é independente do outro anel aromático, tá? Se for grudadinha, condensada. Se não for, é isolada. E aqui é fácil, né? Cada anel aromático ou benzeno a gente chama de núcleo. Então, aqui, olha só, um benzeno ele é mononucleado, tem um núcleo só. Se tiver mais de um, a gente vai chamar de polinucleada. Tudo bem? Então, aqui ficou, então, as classificações das cadeias carbônicas. Certo?